Foi por pouco. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em solenidade próximo do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto por um ataque aéreo em Teherã, capital do Irã. Horas antes de ser atacado, Haniyeh esteve na posse de Massoud Pezeshkian, novo presidente do país, ao lado do vice-presidente brasileiro. Vamos entender melhor essa proximidade antes que comece a dar confusão aí com a nossa Daiane Oliveira, aqui no plantão. Vamos lá. Daiane, já tô vendo as teorias conspiratórias. Alckmin esteve junto. Já. Hã? Então, tem muitas. Exatamente, o mundo está começando a fazer algumas teorias conspiratórias. Mas, nesse caso, a gente vai levar em consideração que, no caso específico de Alckmin, além de ser vice-presidente do país, ele também é ministro, ele também lida ali com uma relação de comércio, né, uma relação comercial no país, porque é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, é natural que ele faça algumas viagens em que o Lula não pode estar, ou não é interessante para o Lula estar, por alguma aliança ali que o Alckmin poderia fazer melhor. E porque o Alckmin, mais uma vez, porque o Alckmin é a pessoa que é a ponte entre empresários e o governo, né? Ele faz esse elo muito bem feito, inclusive, para quem não lembra, né, a aliança de Tucano sempre é muito voltada para o lado empresarial. Vamos lembrar desde o primeiro vice-presidente do Lula. Enfim, o Alckmin estava nessa cerimônia de posse do governo do Irã. Então, não era uma questão assim, ele foi conhecer o líder do Hamas, ele foi defender a Palestina, não. Alckmin, ele não se mete nessas questões. Mas ele estava nessa cerimônia de posse como representante brasileiro, e o problema é que poucas horas depois, fora da cerimônia de posse, já foi na estrada, quando houve, né, a reinterceptação, e o Haniyeh foi assassinado, porque, né, foi exatamente isso que aconteceu, e ele já não tinha mais nenhuma relação com isso, mas a questão é que foram poucas horas depois da posse do presidente do Irã. Então, sempre surge aquela de, poxa, mas e se tivessem atacado, por exemplo, na porta, na saída, o vice-presidente do Brasil ainda estivesse lá, outras autoridades mundiais ainda estivessem lá? Então, a que ponto chega essa segurança, essa insegurança? Aí eu já vou te pedir para chamar a matéria e a gente já comenta depois, por favor. Vamos lá. Vocês viram algumas imagens da posse lá no Irã? E foi interessante a gente perceber que tinha uma figura conhecida. Era o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele está no Irã para a posse do novo presidente do país e ele esteve muito próximo do líder político do Hamas, que foi assassinado horas depois da cerimônia. A agenda de Alckmin não foi alterada. Marina Demore. O vice-presidente tem o corpo fechado, porque estava próximo do perigo, mas felizmente não aconteceu nada. Ele já comentou a respeito desse assunto? Uribe, boa tarde a você e a todos. Geraldo Alckmin não comentou sobre esse episódio. Ele já está retornando ao Brasil nessa quarta-feira. E embora a segurança do vice-presidente tenha sido motivo de preocupação para o governo brasileiro, a assessoria de comunicação de Alckmin disse que a agenda dele não foi alterada. Então, antes de retornar ao Brasil, ele participou de agendas que estavam previstas. Entre essas agendas, por exemplo, um encontro com o novo presidente iraniano Massoud Pezeshkian e também uma reunião com a Câmara de Comércio lá no Teherã. Então, Alckmin seguiu normalmente com as suas agendas e já retorna ao Brasil, portanto, nessa quarta-feira, sem nenhuma alteração no seu esquema de segurança. As imagens que foram divulgadas pela agência internacional Reuters mostram justamente a posse do novo presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, em que Geraldo Alckmin foi representando o presidente Lula, né, a convite, então, do novo governo.
governo. E nessas imagens dá para ver exatamente o momento em que Geraldo Alckmin passa bem perto de Ismail Haniyeh, que é o líder do Hamas que foi assassinado, portanto, nessa madrugada. Nas imagens dá para perceber que os dois não têm nenhum tipo de interação, não chegam a conversar, nem a se cumprimentar, mas Geraldo Alckmin passa ali bem perto e essa cerimônia aconteceu justamente horas antes do atentado, antes da morte, então, de Ismail Haniyeh e do seu segurança, do seu guarda-costas, como noticiaram, né, as agências internacionais, Uribe, Tainá. Fato é que Alckmin está seguro, já retornando ao Brasil. Houve, claro, uma preocupação do Palácio do Planalto com a segurança do vice-presidente, mas está tudo bem, ele está voltando e ainda não se manifestou sobre esse assunto. Eu fico um pouco mais aliviada que a notícia traz isso, assim, não houve nenhuma conversa entre os dois, porque eu já falo, pronto, vamos começar a falar que o Alckmin foi lá falar com o cara. Bom, era uma cerimônia pública com um monte de outras pessoas, não tinha nada a ver com isso. Exatamente, o Alckmin estava na posse como um representante brasileiro para conversar com o líder do Irã. Então não é algo interessado, de fato, endereçado ali, sabe, ao líder do Hamas, um dos líderes do Hamas. E aí qual é a função do Haniyeh era a função do Haniyeh no Hamas? Ele era ali um tipo de líder político, ele fazia articulação política dentro do movimento, e a sua perda, inclusive, é uma perda muito significativa para esse grupo. Então, ele participava como um líder político, logicamente, a figura de liderança dele é como se fosse um líder geral do Hamas. Então, ele era uma das principais linhas ali da liderança. E a sua morte significa, de fato, uma perda muito grande. O Haniyeh também, dos últimos meses, ele vinha falando sobre um cessar-fogo, uma tentativa de não criar mais conflitos, de diminuir, inclusive, até porque a situação, de fato, é caótica na Palestina, não tem mais pessoas para morrer, né? Sendo muito sincera, literalmente, sobre isso. Não tem mais aonde se atacar, não tem mais aonde se destruir. Os bombardeios, eles estão nos últimos dias entre hospitais e escolas, e as pessoas continuam morrendo. Então, a gente é desesperador o que está acontecendo. Então, por isso, também havia um interesse do Hamas no cessar-fogo, pelo menos com essa liderança. A gente não sabe como é que vai ser agora, porque a gente já tem agora, posteriormente à morte do Haniyeh, o Irã disse que, né, vai ter uma vingança, que a sua guarda revolucionária iraniana vai dar uma resposta dura e dolorosa para essa morte, e, né, o Irã é aquele país que, de fato, possui mísseis também e poder bélico, então a gente não sabe aí, esse tipo de conflito, ele só piorou com a morte do Haniyeh nesse momento. Então ainda tem algumas coisas aí que podem vir a acontecer nos próximos dias, pelo menos pela resposta que o Irã já deu. Mas, sobre o posicionamento do Alckmin, mais uma vez, o Alckmin não é aquele político que vai se meter nessas questões. O Lula, inclusive, é criticado quando fala, né, do conflito da Palestina, do genocídio do povo palestino. Então, possivelmente vai ser muito nessa linha, né, de tentar falar não à guerra, não à violência, salva o povo palestino, mas um daqueles discursos que, de fato, não faz muita diferença, infelizmente. E aí eu vou te pedir também para colocar um outro videozinho, né, que mostra a posição do Alckmin. Por quê? Porque é importante, de fato, a gente ressaltar que o Alckmin, né, nosso querido picolé de chuchu, ele não ia conversar com o líder do Hamas, né? E aí nesse segundo vídeo mostra muito bem, ele está na mesma fileira, mas algumas pessoas entre eles, sabe? Tem um posicionamento bem específico. Para ver a cerimônia, né? Isso. Exatamente. Nada demais. ادامه خواهیم داد. امروز نه تنها مسئله اول جهان بلکه مسئله اول انسانیت بالعدل والاحسان وایتاء. Em nenhum momento ali o cumprimento do Alckmin para com ele. به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای خود را پس از استوار کردن آنها مشکنید. در کدام
و انسانیت قرار خواهد داشت. متاسفانه تنزایی و تروریسم دولتی و جنایت علیه بشریت در سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم اشغالگر قدس در نهایت بیرحمی در حال انجام است. تاریخ در حساس Ele não aparece nem no quadro. Quando estão mostrando. Exato. É lá atrás, ele tá lá atrás. Como diz o pessoal aqui no chat, qualquer outra afirmação sobre isso daí é ilação biruleibe, né? Porque... Exatamente. A gente sabe que a extrema-direita, eu até coço a cabeça, a extrema-direita ela tem essa linha, né? De teve no mesmo evento, estava ali para apoiar. Não é isso. Mas ainda assim, e aí vale muito lembrar, né? Por exemplo, o Irã é um país que está do lado da Palestina, que está apoiando, está anti o conflito em Gaza, e, por exemplo, acolheu o líder, né, do Hamas, porque também ele já sofreu outros ataques anteriormente, né? O Haniyeh, ele teve 3 dos seus filhos e 2 netos foram assassinados, foram mortos em um ataque das forças de defesa de Israel em Gaza. Então, isso foi em abril deste ano. Então, recentemente, ele já perdeu 2 filhos e 3 netos contra, né, os seus, né, nessa guerra, né? Inclusive foi informado que os filhos do Haniyeh eram militares do exército de Hamas e depois foi desmentido e por aí vai. Mas crianças, mulheres e idosos estão morrendo neste conflito todo. A gente sabe que é isso, a gente sabe, né, dessas versões que Israel solta, que muitas vezes não são condizentes com a realidade. E, infelizmente, é isso que vem acontecendo. Mas eu não acho que o Alckmin tem corpo fechado, que nem falou o jornalista. Eu acho que o alvo, de fato, não era um Alckmin e nem nenhum outro líder ali. Mas uma questão do jeito que a gente vê prédios públicos sendo bombardeados, como igrejas, públicos, perdão, religiosos também, mas públicos como escolas e hospitais sendo bombardeados, não seria uma surpresa bombardear um edifício da ONU, um edifício oficial do Irã, onde o Alckmin também estivesse. Então, ir para esses países que estão envolvidos diretamente nos conflitos tem todo esse risco. Então, ainda bem que o Alckmin vai votar bem, tranquilo, e a gente espera também que ele tenha, que o risco dele tenha valido aí uma fechar de acordo, né? Algum benefício comercial aí para o Brasil. Esse é o ponto mesmo, né? Como 2 coisas, né? Primeiro, como os nossos próprios representantes também estão em risco porque estão participando de eventos que eles precisam participar para as nossas relações comerciais, né? E a outra é como também como dizer, o terror do terror, sabe? Essa coisa, a coisa toda vamos lá, estamos apenas matando terroristas, e esse clima todo, ele esconde também o genocídio, sabe, de um monte do povo palestino, né, de gente inocente, de mulher, de criança, de todo mundo, assim. Então, quando falam assim, morreu um líder do Hamas, morreu um terrorista, e você diz, né, leva isso como nada, você também não enxerga as mortes que estão ali por trás também, né, desse movimento e dessa busca que não para, né, do movimento de guerra que não para, apesar de estar todo mundo já pedindo cessar-fogo faz tempo, né. Exato. Ficamos por aqui, Daiane? Ficamos. É isso aí. Vamos, chat, a gente volta em instantes.